A gente vai ter aula de vanguardas europeias, que é o assunto dessa semana. As vanguardas europeias, elas estão localizadas no início do século XX. E aí eu coloquei aqui um trecho de um trabalho acadêmico, de um artigo que uma pessoa escreveu para a faculdade, que é um texto muito bom, essa introdução, para vocês entenderem a importância das vanguardas para o contexto que a gente vai estudar um pouco depois, que é o do modernismo no Brasil. As vanguardas artísticas europeias representam um importante marco na história da arte. Vocês já estudaram artes, isso em artes com certeza. Sua principal característica foi de buscar novas formas expressivas ou até romper com o que se vinha fazendo até então nas artes. Sua grande aspiração ao novo, né, a aspiração das vanguardas, ao moderno, ao diferente, fez dessas vanguardas uma parte grandiosa da história da arte, além de inspiradora para os outros países e determinante para mudar a forma de pensar e agir da sociedade a partir de então. Então a gente vê que foi um processo que mudou todo o fazer artístico, que mudou até algumas estruturas sociais. A influência das vanguardas europeias chega ao Brasil no início do século XX e tem seu ápice na Semana de Arte Moderna de 1922. Vários artistas intelectuais brasileiros, inebriados pelas tendências vanguardistas e os novos modelos de pensar na arte, começaram o desafio de transportar esses movimentos para as artes visuais do Brasil e o fizeram de uma forma um pouco diferente, claro, né? Adaptaram as vanguardas para as necessidades brasileiras. Começava uma busca por uma nova identidade brasileira. Anita Malfatti de Cavalcante e Tarsila do Amaral foram os artistas mais expressivos desta fase. E suas formas de representar o Brasil se consagraram e atravessaram gerações. Nos dias atuais, podemos encontrar muito dos conceitos e das características de suas representações em livros infantis, sobretudo naqueles que fazem associação com o tema brasilidade. Ao perceber essa semelhança entre livros e pintura, é possível traçar um paralelo entre temas, formas, cores e proporções, explicitando a importância das vanguardas para o Brasil, bem como mostrando como uma forma de arte pode influenciar diretamente o olhar das pessoas sobre um povo. Então tem a super importância das vanguardas, são vanguardas europeias, mas muitos desses artistas brasileiros que fundaram o modernismo, a partir da Semana de Arte Moderna de 22, esses artistas eles estavam na Europa. Na época que essas vanguardas estavam surgindo e balançando estruturas, né? A Tarsila, o Oswald de Andrade, a Anita Malfatti, eles estavam lá no momento que essas vanguardas surgiram. Então, uma coisa mais concisa, né? A vanguarda. Vanguarda vem do termo em francês avant-garde, quer dizer aquilo que está à frente. Foi entre o século XIX e XX movimentos artísticos e políticos guiavam a cultura dos seus tempos, possuíam militantes, lançavam manifestos e acreditavam que a verdade encontrava-se com eles. Contentamento com os progressos e tecnologias, né? O cinema, velocidade, esse tipo de coisa, telefone. Tinha uma tensão já na questão burguesia com o proletariado. Foi muito importante para o Brasil, como nós acabamos de perceber. E as vanguardas sempre estudadas são futurismo, expressionismo, cubismo, dadaísmo e surrealismo. O futurismo foi fundado pelo Filippo Tommaso Marinetti, né, que propôs uma revolução literária. Após a publicação do Manifesto Futurista. Ele publicou esse Manifesto Futurista em 1909 e exaltava, entre outros aspectos, a ação agressiva, a guerra, as ondas multicolores e polifônicas da revolução nas capitais modernas, a velocidade e o voo elegante dos aviões, cujas hélices rascam aos ventos quais estandartes e que parecem levantar vivas qual uma multidão entusiasmada. O futurismo ele vai ficar muito marcado pela exaltação do progresso tecnológico, do progresso industrial, da velocidade, da urbanidade
e também por essa agressividade em querer destruir o que é antigo. Tanto que nesse manifesto futurista, uma das propostas do Marinetti é destruir os museus, é exaltar a guerra, é exaltar a força sobre a arte clássica, digamos assim. As propostas em relação à literatura: destruição da sintaxe com substantivos dispostos ao acaso, emprego de verbos no infinitivo, abolição do adjetivo e do advérbio, uso de dois substantivos, abolição da pontuação, uso de sinais matemáticos, luta em favor do verso livre. Embora a área de maior penetração do futurismo tenha sido a literatura, o movimento encontrou ecos na pintura e na escultura, particularmente nas obras de Umberto Boccioni e Giacomo Balla. Bora ver aqui um resumido de futurismo. Então, as características: valorização dos avanços tecnológicos e industriais, ruptura com o passado, né? Acabar com o museu, esse tipo de coisa, ligação ideológica com o fascismo. Então, lá na década de 20, o Marinetti vai se juntar ao Mussolini, e aí fica meio complicado para outros artistas que não eram fascistas aderirem ao futurismo. Ideia de velocidade, cores vivas e contrastantes. Aqui no Brasil teve influência nas obras de alguns artistas modernistas, que entraram em contato com o Manifesto Futurista e utilizaram algumas de suas ideias e conceitos. O cubismo: esse aqui é um dos famosos quadros do Picasso. Surgindo na França, o cubismo se caracteriza, em 1907, se caracteriza pela fragmentação da realidade, flashes cinematográficos, ilogismo e humor. Além disso, é uma superposição de assuntos, espaços e tempos diferentes. E a linguagem é predominantemente nominal, ou seja, abolir verbos, advérbios. Na pintura, destaca-se o espanhol Pablo Picasso, que busca uma nova linguagem, decompondo o mundo visível, objetos, pessoas e paisagens, e componentes geométricos para decompô-los de outra maneira, sob diversos pontos de vista. Então, as coisas têm vários ângulos diferentes. Você não sabe se está de lado, do lado esquerdo, do direito, de frente, de costa. No Brasil, a influência dessa vanguarda, nós temos na literatura cubista, o grande nome foi o Apollinaire. E aí, a gente teve uma grande influência cubista nas obras modernistas, como nesse poema do Oswald de Andrade, que é hípica. Saltos recordes, cavalos da penha, correm jockeys de Higienópolis, os magnatas, as meninas e a orquestra toca chá na sala de coquetéis. O poema do Oswald de Andrade retratou o ambiente de uma corrida de cavalos na hípica, e há uma superposição de imagens, deslocando o olhar do leitor da pista para outros planos da realidade. Aí você vê que são como cortes rápidos. Ele fala, tem os cavalos estão correndo ali, tem os magnatas e tem umas meninas ali, estão servindo chá. Então isso é feito de propósito, para dar esse efeito de rapidez, de contraste. Algumas características básicas do cubismo: esse uso de figuras geométricas na pintura, uma rima plástica, diferentes perspectivas, decomposição, fragmentação e geometrização das formas. A gente teve algumas fases que foi a cezanista, analítica, sintética, principalmente na pintura, e o grande nome, Pablo Picasso. O expressionismo, ele chegou ali em 1910. Para o artista expressionista, a obra de arte é o reflexo direto de seu mundo interior, e toda a atenção é dada à expressão, isto é, ao modo como forma e conteúdo livremente se unem para dar vazão às sensações do artista no momento da criação. Então, o que vale é expressar-se. Entre os principais fundamentos da vanguarda surgida na Alemanha, destacam-se a deformação da realidade, valorização dos conteúdos subjetivos, daquilo que você sente. A razão é objeto de descrédito. Dessa forma, a arte é criada sem obstáculos convencionais, o que representa um repúdio à repressão social.
Na pintura expressionista podemos destacar Chagall, Paul Klee, Munch, o Edvard Munch, autor do quadro Grito, entre outros. Aqui um exemplo de pintura expressionista. E principais características. Essa subjetividade, que é a expressão do que você está sentindo, cores fortes e vibrantes, até um pouco insólitas, né? Você vê que a cara das pessoas é um amarelo meio verde, sentimentos humanos, críticas sociais, realidade deformada. Aqui no Brasil, o expressionismo chegou através da Anita Malfatti, sendo possível percebê-lo em suas pinturas, nas quais predominava o uso de cores fortes. Aí o dadaísmo, de 1916, é anarquista totalmente. A regra é não ter regra. Consiste na destruição e anarquia dos valores e formas. Usa-se a técnica do ready-made, utilização de formas já prontas. Na pintura, tal técnica é observada nas telas de Marcel Duchamp. Os dadaístas, eles fundaram esse movimento quando eles estavam na Suíça. Alguns artistas estavam se refugiando da Primeira Guerra Mundial. E a Suíça é um país neutro, enfim, eles estavam buscando abrigo lá. E aí, a proposta deles de a regra não ter regra foi levada a sério até na escolha do nome. Porque qual vai ser o nosso movimento? Ninguém sabe. Então, eles pegaram um punhal e apunhalaram um dicionário. E onde, né, a ponta chegasse mais perto, seria o nome do movimento. Então chegou perto do nome de um brinquedo que em francês se chama Dada. Aí eles, o nome vai ser então dadaísmo. Não tem regra. Na literatura, o dadaísmo caracteriza-se pela improvisação e pela desordem, pela rejeição a qualquer tipo de racionalização e equilíbrio. A falta de lógica e espontaneidade na literatura é a sua expressão máxima. Seu último manifesto, Tristan Tzara, diz que o grande segredo da poesia é que o pensamento sai da boca. A gente tem várias obras, tipo a Mona Lisa, de bigode, subvertida. E as principais características dadaístas são essa ruptura com a arte tradicional, crítica ao capitalismo e ao nacionalismo, papel anárquico e irracional, sem preocupação com beleza, o que seria beleza, e pintura junto com outros materiais. Na literatura a gente vê agressividade verbal, palavras desordenadas, pessimismo e ironia, banalização das rimas e do raciocínio. Lembrando que eles estavam atravessando a Primeira Grande Guerra, então isso teve um impacto grande também neles. No Brasil teve influência a partir da Semana de Arte Moderna de 22, nomes como Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Flávio de Carvalho e Ismael Neri fizeram parte. Por último, a gente tem o surrealismo, que veio em 1924. O surrealismo ele é formado já por alguns dissidentes do dadaísmo. O grande nome da literatura surrealista é André Breton. Dentre as características principais destacam-se a valorização do sonho, da imaginação, o sobrenatural, busca imagens inconscientes, teoria da escrita automática. Eles são muito influenciados pelo estudo do inconsciente de Freud. E o principal nome surrealista na pintura é Salvador Dalí. Ele apresenta temas recorrentes em suas obras: o sexo e todas suas atribulações, angústias, medos, frustrações e traumas. A memória, sua permanência ou dissipação, representada por relógios que se diluem, o sono e o sono. Esse famoso quadro dos relógios que derretem. Principais características surrealistas: expressão do livre pensamento, subconsciente que se manifesta, então não tem muita lógica. Inconsciente estimula a criatividade, valorizar os sonhos, as fantasias e a reação automática. Aqui no Brasil, os pintores Tarsila do Amaral e Cícero Dias e o escritor Ismael Neri foram os artistas que mais tiveram suas obras influenciadas, trazendo elementos do movimento para os seus trabalhos. É isso. Espero que vocês
estejam estudando e por hoje é só.